E aí, faça um abençoado e extraordinário dia, tudo bem com você? Eu quero fazer um vídeo aqui e quero começar esse vídeo com uma pergunta. Você confia em Deus? Mas não desse jeito, eu não quero uma resposta assim, claro que eu confio. Não. Você confia verdadeiramente em Deus a ponto de entregar os seus sonhos, entregar os seus projetos para Ele? Ou até mesmo você confia em Deus a ponto de querer não mais viver os seus sonhos, os seus projetos e decidir viver os sonhos e os projetos dele? E agora? Você confia em Deus? Quando você fala assim, eu confio, ou você passa a decidir confiar, automaticamente você também está decidindo o melhor para você. Anderson, mas como assim? Eu vou te explicar. Mas tem um porém também. Eu não sei quais são os projetos dele, eu não sei quais são os sonhos dele. Como é que eu vou decidir isso? Essa também é uma situação complicada. Porque quando você decide viver os sonhos e os projetos de Deus para a sua vida, você tem que se jogar. Você tem que se jogar numa interrogação. Você tem que deixar ele comandar o seu navio, comandar o barco da sua vida. E a direção ele vai dizer para onde ele vai te levar. E se jogar no desconhecido sempre é mais difícil. Mas quando a gente fala dos nossos sonhos, se você for parar para pensar, todos os seus sonhos, todos os seus projetos, eles são limitados. E o que limita o meu sonho? O que limita o meu projeto? A minha condição. A minha condição financeira, o local onde eu moro. Você sonha em ter aquele carro importado, mas na sua cabeça, quando você já pensa naquele carro importado, a sua mente já diz, você não pode ter, você nunca vai ter condição de comprar. Quando você pensa naquela casa, naquela mansão que você viu num filme, na televisão, a sua mente já diz, você não pode comprar. É um sonho que nunca vai se realizar na sua vida. Quando você sonha com aquela conta bancária, com aquela viagem internacional, a mesma coisa. Então, todos os seus sonhos, todos os seus projetos, eles são limitados dentro da sua realidade. Isso é os nossos sonhos, os nossos projetos, ok? Mas quando eu decido viver o sonho e quando eu decido viver os projetos de Deus, quando eu passo a querer confiar nele, olha o que acontece. Em Isaías 55, versículo 8 e 9, diz o seguinte: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. E aí? O que você decide? Você decide viver algo limitado ou você decide viver algo ilimitado? Deus está falando que os pensamentos dele, os sonhos dele, os desejos dele para a sua vida, para a minha vida, são muito mais altos do que os meus. Então você pode viver algo extraordinário e ilimitado, algo que você nunca sequer sonhou, que nem a sua condição te permitiu você sonhar, ou você quer viver os seus sonhos limitados? É a mesma coisa de eu perguntar para você, você quer ter a possibilidade de ter um carro importado, top de linha, lançamento, ou você quer comprar um carro popular? É lógico. Então, viver a vontade de Deus é confiar. É confiar naquilo que você não sabe o que é. Quantas vezes um amigo, ou o pai, a mãe, ou o marido, o esposo chegou, vamos ali. E você simplesmente fez a mesma pergunta. Ali aonde? Vamos ali comigo. E você fechou os olhos, entrou no carro e foi.
Você confiou nele. Você confia nele para ir para um lugar desconhecido que você não sabe onde é. Você confiou na pessoa. E se você confia nessa pessoa, por que você não pode confiar em Deus quando ele fala assim, que os meus sonhos são mais altos que os seus sonhos, os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos? Por quê? Porque você tem medo de se jogar no desconhecido. Você tem medo de não ter que perder, você tem medo de perder o controle. Porque aquilo que você está buscando, aquilo que você está batalhando, você está no controle. Agora você tem que parar e esperar algo. Primeiro, que você não sabe quando vai chegar. E segundo, você não sabe o que é. É perder totalmente o controle. Mas eu falo uma coisa para você. Antes você perder o controle para uma pessoa que tem toda a condição de estar no controle, do que você ter o controle de algo que você por diversas vezes perde o controle. Então confia naquele que nunca perde o controle. E experimenta viver um sonho, um projeto de Deus, pelo menos um na sua vida. E se valer a pena, toma isso para você. Então a pergunta é, você confia em Deus? A ponto de entregar os seus sonhos, os seus projetos para Ele? E abrir mão dos seus e viver o dele? Qual a sua resposta? Se você gostou desse vídeo, comenta aí, dá uma curtida, dá um likezinho, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, faz outras pessoas pensarem assim como você está pensando, assim como você está refletindo. Beleza? Um forte abraço para você e tamo junto até depois do fim.